Shalom a todos, eu me chamo Marcelo e estou fazendo este vídeo para agradecer ao Moré André Klein pela leitura e pela realização do mapa cabalístico a respeito da minha alma. Me trouxe informações preciosas, maravilhosas, informações que estão contribuindo muito para o meu crescimento espiritual. Então, eu sugiro àqueles que, porventura, ainda não realizaram o seu mapa, que o façam, porque é maravilhoso, é uma experiência espiritual sem precedentes. Então, shalom a todos e o meu agradecimento ao Moré André. Ele respondeu: com certeza Davi não sabia, mas ele esperou mais 3 meses, já que o 4º mês havia passado. Então veja, como aprendemos, no 5º dia de Nissan, aí agora sim vai explicar, Davi ordenou que todo o povo de Israel preparasse para a guerra. O que 15º dia de Nissan, Pessa. Ioave, no 7º dia de Nissan, então, prepara-se para a guerra. Então, era no dia 15 de Nissan, Davi ordenou, né, que todo o povo de Israel se preparasse para a guerra. Ioave, no 7º dia de Nissan, conquistaram a terra de Moabe. E lá permaneceram durante 4 meses. Então, veja, Nissan, Iar, Tamuz e o mês de Ave, que são complexíssimos. Então, era uma guerra, veja, de ascensão espiritual. E aí, então, eles conquistam a terra de Moabe e lá permaneceram esses 4 meses até que ele procurou Batsheva no mês de Elul, que é exatamente o mês quando o Eterno desce ao campo. Por isso é que o Shilomon, quando constrói Shir HaShirim, não é? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ele já codifica lá umas questões muito sérias em relação a isso. Então está construído aqui o mês de Elul, tá vendo? Então começam-se a construir as festas, não é? Veja, exatamente nesses 4 meses que vão se seguir. A gente tem aqui, olha, deixa eu ver se está pegando aqui, Tisherei, que é o mês de Yud, não é? Onde ele vai estar lá. Sukkot, Rosh Chodesh, Mabu, que é quando começa ali a leitura, o dilúvio, Hanukkah, Tevet, aí depois de Tevet segue Kuf, para lá, que não está aqui, que é o mês de Adar. Depois do mês de Adar chega então Pessa, que não está. E aí é quando aqui vai definir, né, esses 40 dias que a gente vai ver agora. Pois bem, não está aqui os meses, alguns meses não estão aqui, como o mês de Adar e o mês de... não está o mês de Iá, não está o mês de Adar. Vamos contar aqui para ficar certinho. Ó. Não tem o mês de Adar, que é a última letra, Kuf. Não tem a letra Rei, nessa linha do tempo que eu coloquei aqui, não tem a letra Vav, não tem a letra Zain, não tem a letra Het, não tem a letra Tet, que são esses meses, ou seja, Nissan, Iá, Tamuz, Sivan, perdão, que é a letra Zain, Tamuz, Ave, que é o Tet, e finalmente Yud, que é Tisherei, que é a época da criação do homem, onde
esse slide aqui vai ser discutido. E aí o que o rei Davi, o que Shlomo faz aqui, né? Ele é filho do rei Davi. A gente já viu também que tanto Davi como Shlomo são uma entidade, né? E que quando está falando de Shlomo, está falando do nome do Eterno. Então veja, aqui eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Quando nós pegamos aqui as letras iniciais, olha, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, nós temos Elul. Veja aqui que está sendo construído lá de trás já, não é? E aí nós temos nesse Elu aqui, olha, exatamente 4 letras Iuds, que são 40, ou seja, mostrando aqui que nós temos 40 dias para fazer uma retificação mikvê espiritual em relação ao mês de Tishrei, tá vendo? E aí segue-se aqui os 10 dias de Tishrei, que é Yom Noraim, os dias temíveis, que não deve ser entendido assim, e logo depois à frente se seguem mais 30 dias, né, até chegar o próximo Rosh Chodesh. Se a gente está na letra Yud, Elu é a letra Yud, que é antes de Tishrei. Chegando então em Tishrei, né, a gente tem Yom Noraim, e depois, que é depois de Yom Kippur, né, então segue-se os 10 dias ali, aí chega-se com a cabeça do ano, Rosh Hashanah, também Rosh Chodesh, a cabeça da lua, e vão seguir depois de Tishrei, que é a letra Lamed, que é o mês de Elu. Qual é o próximo mês que vem? É o mês de Reivan. Aí começa tudo de novo, o processo, não é? E aí vai seguir Reivan, vai seguir outros e outros meses, aí depois vem Summer, né? Vem Ain, e assim sucessivamente, são meses que vão se seguindo dentro dessa construção. Então, o que está falando aqui, agora, entendendo mais profundamente, está vendo? São meses, mas também agora são graus espirituais, é o que a gente está vendo aqui. Aí diz aqui, né? O mês de Elu, onde a gente acabou de ver, e no Yom Kippur o Criador perdoou por seu pecado, mas não aos que dizem que Davi emitiu suas ordens, mas aos que dizem que Davi emitiu suas ordens no 7º dia de Adar, e não no 7º dia, não é lá de cima, quando o Yoav, ele no 15º dia, mas foi no 7º dia, um mês antes do 15, né, do 15 de Nissan, o dia Adar, né, do dia de Adar, que era antes, a letra Kuf antes da letra Rei. Então, veja, as tropas se reuniram no dia 15 de Iá, ou seja, um mês depois. Ele foi até Batisheva no 15 de Elu, ou seja, passaram-se dali do Vav até o Yud, passaram exatamente Zain, recebimento da Torá, Sivan, Het, veio o pecado do bezerro de ouro, depois veio a letra Het, que é chamada Tamuz, depois veio o mês de Ave. Veja, de 9 de Tamuz, ou 17 Tamuz, perdão, até 9 de Ave, é onde o templo vai ser destruído, que não tem nada que ver exatamente com a questão ali do templo que é definido, não é? Mas é outra questão. E a gente já entendeu isso em outras aulas e vamos entender futuramente. Veja, e então era o dia, né, 15 de Elul, foi até Batsheva, 15 de Elu, e no Yom Kippur, o Criador perdoou e poupou da morte pelas mãos do anjo do homem, ou seja, ele perdoou quem? Toda Malhut, todo ser humano. Por que ele perdoou? Porque existem cabalistas estudando a Torá. Por isso que o processo das festas são tiradas de almas do Guerrinom. Por isso é que nós devemos implementar muito o estudo dessa Torá, até que tenhamos uma base sólida para não sermos mexidos pela religiosidade. Então, ao invés de acender vela no Shabat, a gente entende que Shabat é quando você evoluiu um grau, você mudou uma ação dentro de você e você conseguiu atrair essa luz. Então, você está acendendo, olha, a vela de Hashem é a alma do homem, não é uma vela natural. Quando você acende uma vela num ato religioso, você está fazendo idolatria, coisas que não tem nada a ver com a Torá.
Dome é responsável por adultério, né? Dome é o anjo do silêncio. E como Davi foi perdoado no dia da expiação, escapou da morte pelas mãos de Dome. No entanto, a morte foi uma consequência da morte de Urias, nas mãos dos filhos de Amon, conforme está registrado no livro de Reis, Melahim 1, não é? Primeira Melahim, Primeira Reis 1, Primeira Reis 15, 5. Porquanto Davi fez o que era correto aos olhos do Eterno, e não se desviou de nada que ele havia lhe ordenado, em todos os dias da sua vida, com exceção apenas do caso de Urias, o Eteu. Dome disse: Senhor do mundo, não obstante eu tenho uma queixa contra ele. Porque ele abriu a boca e disse: O Senhor é justo, pois um mortal assim age, condenando-se dessa forma à morte. Portanto, quando ele, né, diz, o Jonatas chega para ele, faz uma proposta e fala que tinha um homem, que tinha um cordeirinho, e ele matou aquele cordeirinho, né? O homem era rico, esse homem pobre, etc. Davi fica irado, veja, o cordeiro tem a ver com Nissan, né? E aí ele pega, então, e fica muito chateado e quer matar esse homem. E aí o que que acontece? Aí ele fala, não, rei Davi, esse homem é você. Então, aí ele fala que ele assume, né, que ele era culpado, ele aceitou, né? Ele aceitou que ele era culpado. Portanto, eu tenho o direito de condená-lo à morte. Ele aceitou, o Criador lhe respondeu, tu não pode condená-los à morte porque ele se arrependeu e também confessou. A ideia é que quando você comete um erro, você deve confessar antes que o anjo chegue lá e te acuse. Antes que a coisa seja movimentada contra você, você vai lá e confessa rapidinho para que você não possa, não é, ter o anjo te acusando. Você já foi, mas com arrependimento. Não adianta confessar sem arrependimento. Ele diz: Eu pequei perante o Criador, muito embora não tenha pecado, mas ele pecou em um caso, a morte de Uria. Eu registrarei sua punição e ele a recebeu. O homem então imediatamente desistiu das suas queixas e voltou desanimado para o seu lugar. A última letra rei do nome Havaiá, que é o tetragrama, que é o Malhut, tem 2 pontos: restrição, rigor, e misericórdia. E todas as correções de Malhut, com a ajuda da aliança, da circuncisão, se destinam a ocultar o rigor e revelar misericórdia. Então, o nome do Criador desce sobre Malhut, ainda que Malhut exista ali sobre a interdição da primeira restrição, ou seja, rigor e julgamento. Todas as forças impuras adiram a ela. Mesmo assim, esse ponto é oculto, é apenas na propriedade de misericórdia de Biná é revelada. Assim, as forças impuras, desejos que estão estranhos à santidade e à espiritualidade, são impotentes e não podem se agarrar a ela. Violar a aliança significa revelar o rigor e o julgamento de Malhut, a letra rei. Como resultado, as forças impuras imediatamente aderem a ela, por essa propriedade delas. Uma parte delas, a alma sagrada, o nome do Criador, dessa forma, desaparece de imediato, conforme está escrito em Ov 4:9. Ao sopro de Deus, eles perecem. O próprio Davi é a parte de Malhut relativa à propriedade de misericórdia de Malhut, a parte masculina, de doação. Portanto, ele exige cuidado especial a fim de evitar as propriedades de rigor de Malhut, seja revelada nele. Pois quem revela as propriedades de rigor e viola a aliança com o Criador, se rende às forças impuras, que o condenam à morte. Assim, é porque a propriedade de rigor se revela dentro dele antes da força impura, o anjo Domê, que desejava fixar-se a alma de Davi e arrastá-la para o inferno. Mesmo sendo inocente, Davi implorou perdão do Criador pelo adultério e o recebeu. Porém, quando ao fato de Davi ter enviado Uria para a morte, Domê não tinha o direito de pedir que o Criador o punisse, pois ele só é responsável por adultério. E Davi disse a respeito: Não fosse pela ajuda do Criador, Domê quase havia reclamado minha alma. Não fosse pela ajuda do Criador significa que se o Criador não fosse meu guardião, isso está no Terrilim, não é?
Aqui não está citando Terrilim. Então, veja, se não fosse pela ajuda do Criador, significa, se o Criador não fosse meu guardião e guia contra o anjo Domê, quase significa que apenas uma distância estreita como um fio restou, para que do meu arrastasse minha alma para o inferno. Davi é Malhut, a respeito de quem está escrito em Micheli 5,5. Seus pés desceram à morte, pois ela é o fim, a conclusão da santidade, o espiritual. As forças impuras se originam em Malhut e elas sustentam, conforme está escrito no Terrilim 103:19. Seu reino domina sobre tudo. Contudo, quando Malhut existe em suas propriedades corrigidas de misericórdia, sua definição diz que ela consiste de 2 pontos: seu próprio ponto de julgamento e o ponto de misericórdia que ela recebeu de Miná. Esse ponto de julgamento é ocultado, enquanto o ponto de misericórdia é revelado. E graças a essa correção, tudo o que as forças impuras podem obter de Malhut é um Nerdarkik, uma pequena luminescência, que apenas sustenta a existência dela, mas não permite que se disseminem. O Nerdarkik, a fonte da existência para as forças impuras, também é conhecida como o Darkik, um pequeno pecado. A raiz do pecado, conforme está escrito no Talmud de Sukkah 52:1. Inicialmente, a força impura parece tênue, como uma teia de aranha, mas depois torna-se tão espessa como um tronco. E se diz que é a pequena Darkik porque o julgamento e as restrições estão ocultas dentro da propriedade do ponto de misericórdia. No entanto, a quem viola a aliança, com que o ponto de julgamento em Malhut seja revelado, como consequência, as forças impuras se agarram a Malhut e sugam muita luz dela, recebendo assim força para se espalhar e se expandirem. E se diz que quem faz está renunciando à própria alma, como está escrito: o sopro de Hashem lhe perece, em Ov 4:9. E quando ele merece voltar ao Criador, retorna e corrige Malhut com a propriedade de misericórdia. Por isso, esse processo é chamado Teshuvah, retorno, ou Tashuv, retornar, onde a letra Aleph, não é? O A aqui é rei, eles botam, né, não sei porquê, designa o Criador. Em outra palavra, o retorno à propriedade de misericórdia, enquanto a propriedade de julgamento volta a ficar oculta na propriedade da misericórdia, como uma pequena vela e nada mais, ou seja, o Nerdarkik. Portanto, está escrito: se não fosse pela ajuda do Criador, referindo-se à aceitação de meu retorno, e repelindo o anjo Domê ao trazer Malhut de volta ao seu lugar, a propriedade de misericórdia, reduzindo a propriedade de julgamento a uma simples pequena vela, um fogo diminuto, cuja luz me afasta das forças impuras. Esta é aquela luz mínima que deve sempre permanecer entre Malhut e a força impura, de onde a permitir que Malhut exista e seja sustentada por essa pequena luz chamada pequeno pecado, tão pequena que Dome não poderia arrastar a minha alma ao inferno por ela. E foi precisamente o tamanho dessa luz que me salvou das mãos de Domê, porque se a propriedade de julgamento não tivesse retornado a Malhut na dimensão de um pequeno pecado, eu teria caído na mão do Domer. Ó, então a gente está falando aqui de luz, né? Está falando de Or, está falando de Ner, de alma, ou seja, essas implicações de doação ou não doação, é a questão aqui. Portanto, o homem deve ter cuidado em dizer o que Davi disse, pois não se pode dizer ao anjo Dome que foi um erro, Correlete 5:5, como ocorreu com Davi. Quando o Criador venceu a disputa com Dome, por que iria o Criador ficar irritado por causa das tuas palavras? Correlete 5:5. Isso é pelo que disseste. Destruiu a obra das suas mãos. Correlete 5:5. Ou seja, a carne sagrada, a sagrada aliança que violaste, e por isso deve ser arrastado para o inferno pelo anjo Dome. Porque qual é a ideia aqui? Toda vez que você é acusado, muitas vezes nosso passado é amplamente usado para nos acusar, não é? Então,
Veja, o anjo são os seres negativos que fazem isso. Então, a gente deve usar o argumento de Abraão. Muitas pessoas acham que o argumento de Abraão é qual? Olha, Abraão se tornou Abraão, trocou de nome, e querem trocar de nome. Não. Você deve trocar de nome no sentido espiritual, porque quando você se arrepende e você sobe aos mundos divinos, já não é o seu nome, é o nome do Boré. Então você passa a ter o nome do Boré, aquela força que você acendeu agora é seu nome. Então você deve falar, não, eu já não sou mais o rei Davi, eu não sou mais aquela pessoa, eu mudei, agora eu sou uma pessoa diferente, agora eu entrei, realmente compreendi o que é retificação e eu estou fazendo o máximo que eu posso e vou cada vez mais, dentro das minhas limitações e possibilidades, mudar toda essa situação interna. Pois bem, então veja, há duas maneiras de retornar ao Criador. Introdução ao estudo das 10 Sefirot, entre 49, 45, 59 e 64. Talmud Yomá 86.2. Há arrependimento por temor, quando os pecados intencionais se tornam involuntários. Há arrependimento por amor, quando os pecados intencionais se tornam virtudes. Aqui, deixa eu ler, depois eu trago uma explicação melhor sobre isso aqui para vocês. Antes do fim da correção, quando as forças de rigor, restrição e julgamento ainda não são necessárias no mundo, conforme está escrito, por Relite 3,14, o Criador assim faz para que o homem o tema. Malhut deve sustentar a existência das forças impuras como um Nerdarkik, para que não desapareçam do mundo. Portanto, tal momento, nesse estado de correção de Malhut, são feitas 2 pontos, misericórdia e julgamento. Contudo, o julgamento é ocultado ao ponto que a misericórdia age abertamente. É por isso que a árvore do conhecimento do bem e do mal é temida. Se o homem é digno, ela é boa, se não é má. Item 120 e 124. Assim, durante os 6.000 anos que nós voltamos ao Criador somente por medo, o que faz com que os nossos pecados intencionais se transformem em involuntários. Erros como resultado de nosso arrependimento. Trazemos Malhut de volta à propriedade de misericórdia, mas o rigor e o julgamento estão ocultos nela, na medida de uma pequena vela, ou pequeno pecado, já que Malhut ainda deve permanecer na propriedade do temor. Por isso, esse retorno é chamado de retorno pelo medo. O pequeno pecado que deve permanecer é também chamado de pecado involuntário, ou seja, um erro, um engano, pois não é considerado como um pecado em si por si, mas é exatamente ele, apenas o leva o homem a cometer um pecado involuntário. O homem peca intencionalmente, só depois de ter cometido um pecado involuntário, ele fez algo involuntariamente, mas acabou resultando que ele pecou. Assim, esse pequeno pecado permanece em Malhut, mas mesmo permanecendo não é realmente considerado um pecado. Porém, através desse julgamento e rigores ocultos, chegamos aos pecados intencionais e por isso se diz, no início a distância é a de um fio de cabelo. Ou seja, é como um pequeno pecado, mas depois, a menos que observemos adequadamente a nossa aliança, a Torá, torna-se tão largo como um tronco, pois a propriedade de rigor e julgamento é revelada em Malhut. Por isso se diz que Dome se postra no portão do inferno, pois o poder de um pequeno pecado é apenas uma entrada, porque está escrito que parece tênue, como uma teia de aranha. Assim que nós arrependemos, que o arrependimento é chamado pecados perdoados, que se transformam em erros involuntários, como se fossem enganos, pois um pequeno pecado permanece. É capaz de nos levar a pecados intencionais. Tudo isso se refere ao arrependimento por temor, enquanto que o segundo é arrependimento por amor, quando o pecado é intencional, se transforma em virtudes. Portanto, o homem deve ter cuidado de não dizer o que Davi disse. Isso não é pronunciar a palavra que faz com que a propriedade de julgamento em Malhut seja revelada, como fez o rei Davi. Pois não se pode dizer, não é, ao anjo dormir que foi um erro, porque ele não está seguro.
se pode retornar ao Criador imediatamente, de modo que seu pecado seja perdoado e transformado em involuntário, como ocorreu com Davi, e como o Criador venceu a disputa com o próprio anjo Dome. Isso acontece com Davi porque, ao longo da sua vida, todas as suas ações perante o Criador foram puras. Ele não havia cometido crime, com uma única exceção de um ato com autoria. Por isso, o Criador tomou o seu defensor e ajudou a voltar para ele sem demora. O seu pecado foi transformado em um erro, conforme está escrito no Zohar, no item 137. Não fosse pela ajuda do Criador, Dome me tinha reclamado a minha alma. Mas outras pessoas devem temer esse anjo, porque é um pecado involuntário, pode levá-lo ao inferno pelas mãos do Dome. Destruiu a obra das tuas mãos, a carne sagrada, a sagrada aliança que violaste. É por isso que deve ser arrastado para o inferno pelo anjo Dome. A correção em nós é chamada sagrada aliança, é considerada a obra de nossas mãos. Conforme está escrito, confirma-nos a obra de nossas mãos. A alma sagrada é chamada carne sagrada, como está escrito. A partir da minha carne eu verei o Criador. Veja, a alma sagrada. Iov 19:26. Por causa da revelação das propriedades de rigor e julgamento em Malhut, a correção da aliança foi corrompida, e Dome arrasta a alma para o inferno. Portanto, os céus proclamam a obra de suas mãos, e no fim da correção, os céus proclamarão a obra de suas mãos quando a recompensa por todos esses ticunis e correções será revelada, e ficará claro que isso foi a obra de suas mãos, e não a nossas. E os céus o proclamam, e o grande Zivug, Rav Palim, o Mecabtziel, será feito nessas ações, ou seja, as correções. Proclamam e se refere à descida da luz do alto. Saibam que esta é a única diferença em nosso mundo antes e depois do fim da correção. Antes do fim da correção, Malhut é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal, pois Malhut é a revelação do governo do Criador sobre este mundo. E até que as pessoas alcancem um estado no qual possam receber sua luz, como ele concebeu e preparou para todos quando da ideia da criação. O mundo será regido pelo bem e pelo mal, por prêmio e castigo. A razão disso é que nossos quelins de Kabbalah, vasos de recepção, são impuros, maculados pelo egoísmo que impede que a luz do Criador preencha esses desejos e nos separa do Criador. E a bondade infinita que ele prepara para nós somente pode ser recebida em desejos altruístas, de doação, pois essas alegrias não são limitadas pelas fronteiras da criação, como os prazeres egoístas, nos quais o preenchimento é instantaneamente e apaga o prazer, né? Pois é aquela ideia, né, de uma boa comida, de um bom carro, de etc. Todos aqueles prazeres que você tem, logo eles passam. Ou seja, eu quero comer um bolo de chocolate, tenho muito desejo, depois que eu como tanto de bolo de chocolate que meu desejo quer, então eu encho a barriga, o desejo passa. A mesma coisa com sexo e todas as coisas esses são esses desejos que são passageiros. Por isso está escrito, o Criador fez todas as coisas para a sua própria glória, Michelei 16:4. Isso é, todas as ações do mundo foram inicialmente criadas por ele, para que pudéssemos aguardá-lo. Portanto, as pessoas do nosso mundo se ocupam com coisas que são o completo oposto que elas deveriam estar fazendo, de acordo com o propósito da sua criação. Afinal, o Criador afirma claramente que criou o mundo para si mesmo. Eu criei para a minha glória. Isso é Yeshayahu 43:7. Todavia, nós afirmamos exatamente o contrário, que o mundo foi criado para nós, e nós desejamos sorvê-lo inteiro para nosso próprio prazer, satisfação, deleite e exaltação. Portanto, não é surpresa que sejamos indignos de receber a perfeita bondade do Criador. Assim, ele nos governa através do bem e do mal, de forma de que recompensa e castigo, porque um depende do outro. Recompensa e castigo dão origem a bem e mal. Como usamos nossos desejos de receber prazer dessa forma,
ficando em oposição ao Criador, entendemos que seu governo sobre nós é mau. Isso ocorre quando o fato de que o homem não consegue perceber um mal óbvio por parte do Criador, pois isso abala grandemente, isso abala grandemente a percepção das criaturas de um Criador poderoso, perfeito, porque o ente perfeito não pode criar o mal. Portanto, na medida em que um homem se sentir mal, perverso e nega a divina providência, um véu cai imediatamente sobre ele e a sensação da existência do Criador, desaparece. Esse é o pior castigo do mundo. Por isso, a sensação do bem e do mal no governo do Criador nos proporciona um sentimento de recompensa e punição. Isso ocorre porque quem se esforça para não perder a fé na existência e no domínio do Criador, mesmo que experimente o mal em seu governo, é recompensado com a descoberta da força para não perder a fé no governo e no bom propósito da má influência do Criador. Mas, se ele ainda não fez jus à oportunidade de se esforçar para acreditar que o Criador persegue um objetivo definido ao transmitir-lhe sensações desagradáveis, ele é punido com o afastamento da fé no Criador e na sensação da sua existência, ou seja, ele se torna aqui, não é, um grande ateu, não é? Entre outros perigos que existem para a alma. Portanto, apesar de ele ter executado e estar executando e vir a executar todos os atos do mundo, isso continua semi-oculto daqueles que compreendem o bem e o mal. Pois quando percebem o mal, a força impura pode ocultar o governo do Criador e a fé nele. Assim, o homem sofre o pior castigo do mundo, a sensação de separação do Criador. E é tomado por dúvidas e pela negação da sua existência e seu governo. E quando ele retorna ao Criador, recebe uma recompensa correspondente e pode se unir a ele novamente. Mas, através dessa mesma governança e recompensa e castigo, o Criador nos proporciona a oportunidade de utilizar com o fim de alcançarmos o fim da correção. Quando todas as pessoas conseguirem seus querins, desejos corrigidos e os usarem para proporcionar prazer ao Criador, pois está escrito, ele criou tudo para si. Em outras palavras, a nossa doação deve ser simplesmente e totalmente absoluta. Então, o grande zivug do Atik será revelado. Todos nós retornaremos ao Criador por amor e todos os nossos pecados intencionais se transformarão em virtudes, e o mal será sentido como bondade infinita. A sua divina providência será revelada para o mundo inteiro. Assim, todos verão que somente ele executa e executará todos os atos no mundo, não tem outro, e que ninguém age a não ser ele. Depois que a sensação de mal e castigo passa a ser de bondade e recompensa, os nossos desejos egoístas se tornarem altruístas. Teremos oportunidade de alcançar o Criador, pois estaremos em harmonia com a obra das suas mãos, bendizendo e exaltando acima de todo o mal e de todos os castigos que sofremos antes. No entanto, um ponto mais importante a enfatizar aqui é que até o fim da correção, todas as correções foram consideradas a obra das nossas mãos. E todas as correções foram consideradas, né, a obra de nossas mãos, e por esse motivo recebemos recompensas ou castigo por elas. Porém, no grande Zivug, no fim da correção será revelado que todas as correções e todos os castigos são obras de nossas mãos. Assim está escrito, os céus proclamam a obra das suas mãos. Porque o grande Zivug significa que os céus proclamarão que todos os atos são obras de suas mãos e que ele executou, executa e executará.